do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei dos seus consoladores, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo. Tesouro de bem, valor da vida, vem, habita em nós, purifica-nos toda impureza e salva nossa alma, tu que és bom. Abençoa. Antes tudo, ajuda-nos a abrir nosso coração, para que possamos compreender a tua santa vontade. Amém. O Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Bom, tem dois temas que apareceram assim de repente, né? E hoje nas leituras bíblicas que nós lemos a cada dia, eu vi uma frase da Epístola aos Hebreus que me chocou. Né? Vou ler para vocês. Hebreus 9, 24, 28. Então, o versículo 28 diz assim. Na verdade, esta leitura trata do sacrifício de Cristo, né? Que ele se sacrificou por nós, né? E termina assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aí, veja, a teologia, ela não é uma explicação. A teologia é uma reflexão, uma contemplação. Essa é que é a diferença do método ortodoxo, né, ao método racionalista, né, literal, né? E aí fiquei pensando, aparecerá a segunda vez sem pecado. Quer dizer, na primeira vez Cristo apareceu com pecado. Apareceu. Aí é que está. Se ele diz que na segunda aparecerá sem, é porque na primeira estava com. Pois é, agora vamos apertar o nó na cabeça. Veja, a teologia, se você analisa isso pela linguagem binária, é sim, não. Né? Mas vamos, é por isso que eu trouxe esse tema, porque digo, isto aqui vai dar caldo. Veja, Cristo se fez escravo, se fez carne para conhecer o pecado nosso. Porque só assumindo a nossa carne, ele poderá nos livrar dos pecados. Não é que Cristo pecou, Cristo não pecou. Mas ele conheceu o pecado. Vocês lembram os 40 dias que Cristo ficou? Ficou tentado. Aí ele assistiu o Netflix com todos os pecados humanos. Então, mas Deus conhece tudo, sim, mas repare, Deus conhece tudo, mas Deus não experimentou tudo, porque ele é incriado. Ora, o pecado é da criatura. Então como é que Deus ia conhecer o pecado da criatura? E aí a grandeza de Cristo, se fazer homem para morrer pelos nossos pecados. É por isso que a Escritura em algum momento diz, e ele se fez pecado. É nesse sentido de assumir a nossa carne, e assumindo a nossa carne, ele conhece o teu pecado, o teu e o meu. Não é que ele pecou, não é isso. Entende como a linguagem é? Então, por isso que na primeira vez Cristo vem por misericórdia para salvar. Aí toma nossa carne, porque se ele não assumisse nossa carne, mesmo sendo Deus, ele não podia perdoar os pecados.
Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso que o pensamento teológico diz, e ele se fez pecado. Se fez pecado não significa pecou. Não. Está claro? Se fez pecado porque ele sofreu a dor do pecado nosso. Não dele, ele não pecou. Está claro isso? Mais ou menos. Então, nesse caso seria como se tivesse contraído a dor do pecado para conhecer como homem é o pecado e poder ser sacrificado pelos pecados. Veja, ele foi tentado. Então, ele conheceu o pecado. Conheceu no sentido que, como Deus, ele não podia ser tentado. Mas como homem, ele foi tentado. Então, sentiu na carne. Isso que é essa cara. Né? Como homem, veja, ele se humilhou, ele abriu mão da sua divindade e se fez homem. Quando Cristo está no deserto, que o demônio está aí, ele está como carne. Abriu mão da divindade e foi tentado. É por isso que a reflexão teológica diz, e ele conheceu o pecado não no sentido de praticá-lo, mas se deu conta. Não é? Então, nessa primeira vinda de Cristo, que é a encarnação, ele conhece o nosso pecado. Então, a leitura está dizendo que na segunda vinda é sem pecado. Ou seja, ele virá julgar nossos pecados. E aí ele virá exatamente para salvar. Então, nesse segundo momento, veja, o primeiro momento é misericórdia. O segundo momento é justiça. E aí, meu amigo, a coisa muda. Ele vem para julgar. Veja. Não é para tremer. Né? Porque na primeira ele vem bem bonzinho, né? Ô, meu filho, olha, não é assim não, venha. Venha para o papai aqui, venha. Na segunda virá como juiz. Julgar os vivos e os mortos. Deu para entender? Então, a segunda é sem pecado porque, por um lado, há um outro tema associado, é porque aí o pecado já foi derrotado. O pecado foi derrotado na ressurreição. Então o pecado já não é absoluto. Ele pode ser vencido. Tanto é verdade que nós temos os santos que venceram o pecado e se santificaram. Ô padre, eu entendi. Vamos dizer, esse texto se refere, vamos dizer, como o Rafael aqui falou, né? Ele conheceu a tentação, né? Ele conheceu a fragilidade da carne humana. Exatamente. Né? Seria isso, né, padre? Exatamente. E porque em um dos evangelhos, eu acho que é o evangelho de São João, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, ele diz, quem dentre vós me convence de pecado? Me parece que foi até no apedrejamento daquela mulher. E qual é a pergunta? Então, quando ele diz que dentre vós me convence de pecado, é porque ele se isentou ali como puro, né? Que ele não conheceu, que ele não pecou ali. Ele não pecou, porque ele é santo. Mas por nós, veja, é como se dizer assim, seu rei, o senhor agora vai limpar o banheiro lá do pessoal. Veja que exemplo grotesco. Vai limpar aí a sujeira. Ele se submeteu a isso. Veja, então, que dimensão é essa? Eu confesso que eu nunca tinha reparado nesse texto. E me deu um choque enorme de virar sem pecado. É intrigante. Então, porque nós temos duas vindas de Cristo. Uma na encarnação e a segunda vinda, por isso se fala a segunda vinda, virá para o julgamento.
Na primeira, ele vem experimentar nossa condição humana, nossa fragilidade, né? Então, ele perdoa o pecado desde que nós o reconheçamos, né? Ele perdoa, porque ele conhece a fragilidade, né? Ele conhece a origem do pecado, né? Que foi o engano, o erro. E aí o Senhor perdoa, certo? Mas no segundo momento, a segunda vinda, já muda o cenário, é julgamento. Então, ele já vem como rei, não vem mais como servo. O profeta Isaías não diz que o servo sofredor tomou sobre si nossos pecados, não é assim? Tomou sobre si nossos pecados. Ora, se ele tomou sobre si nossos pecados, ele conheceu nossos pecados. Veja que grandeza, isso aí é para se meditar, para se pensar, para mergulhar nessa. Então, essa é a diferença da teologia racionalista, que decora isso, sai falando sobre isso, e outra coisa é você mergulhar nesse mistério. Viu a diferença? Há diferença ou não? Muita. Então, o texto bíblico, ele nos convida a contemplar a Cristo, né? A Cristo tentado, Cristo julgador, né? Como virá, né? Em poder para julgar os vivos e os mortos. É outra realidade. E nós vivemos como se Cristo não virá para julgar, sabe? E a conta vai aumentando. E a conta vai aumentando. Não, tá tudo legal, é amigo. Sim. Espera para tu ver. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa reflexão, porque eu fiquei Muito interessante. chocado. Tá certo? Bom, corta aí.